Olá, pessoal. Bem, a gente agora vai ver nesse módulo alguns exercícios sobre quádricas. Então, nos módulos anteriores, a gente viu a teoria, né, as equações, a discussão das equações, as propriedades, as interseções com planos e etc., das quádricas. E agora a gente vai ver alguns exercícios. Então, eu vou abrir os slides aqui. Então, vamos começar com esse primeiro exercício que envolve a cela, né, o paraboloide hiperbólico. Como a gente já tinha visto, né, sobre as quádricas, esse paraboloide hiperbólico é a quádrica que tem uma equação desse tipo aqui. Aqui a gente está com a variável z, né, isolada aqui em função dessa expressão quadrática em x e y. Obviamente que se tivesse nas outras posições, né, o x aqui e o y e z na parte quadrática, a gente teria a mesma figura, só que numa outra posição em relação aos eixos. Então, do ponto de vista qualitativo, o estudo dessa quádrica aqui revela as propriedades de qualquer outra, né, seja qualquer que seja a posição dela, né? Então, vamos lá. Então, a gente considera essa quádrica, né, essa cela, e vamos analisar as interseções com os planos da forma x igual a k, ou seja, planos verticais da forma x igual a constante. Como a gente já viu, são parábolas voltadas para baixo. O exercício pede justamente os vértices e focos dessas parábolas, em termos de A, B e K. Para cada valor de A e B fixados e para cada K fixado, a interseção vai dar uma parábola. E a gente quer achar o vértice e o foco desta parábola. Então, note que quando você coloca x igual a k, né, faz a interseção dessa quádrica com o plano x igual a k, fica essa equação aqui, né? Z igual a k quadrado sobre a quadrado menos y quadrado sobre b quadrado. Então, é uma equação que está z em função de y, né, e com coeficiente negativo aqui, ou seja, uma parábola voltada para baixo mesmo. O que a gente agora vai analisar é isso aqui do ponto de vista de cônicas, conforme foi estudado já na semana relativa às cônicas, né, as propriedades da elipse, da parábola, da hipérbole, e aqui a gente vai relembrar alguma coisa de parábola, para ver, por exemplo, onde está o foco de cada uma dessas parábolas aqui em termos de A, B e K. Então, vamos relembrar um pouquinho a equação da parábola, e aqui já vamos considerar a parábola transladada, né? Ou seja, que não está naquela posição canônica com o vértice na origem. Aqui ela está com o vértice no ponto y0, z0, né? Nós estamos considerando aqui as variáveis y e z, então aqui a equação nas variáveis y e z, e o vértice no ponto y0 e z0. E o foco aqui representado por esse ponto. Então, note que na equação da parábola, esse P, ele tem a ver com a distância entre o foco e a diretriz, né? Mais precisamente, o valor absoluto de P é a distância entre o foco e a diretriz, essa reta aqui, né? O sinal de P vai ser positivo quando ela se volta para cima, né? Quando ela tem a concavidade voltada para cima, e negativo quando ela tem a concavidade voltada para baixo. Tá? Então, é bem o que ilustra essa situação. Então, no caso da esquerda aqui, a concavidade está para baixo, então o P é negativo. Né? E nessa figura da direita, o P é positivo, concavidade para cima. Nessa figura da direita, por exemplo, o P é exatamente essa distância entre o foco e a diretriz. E na figura da esquerda, o P é o oposto, né? O P é um número negativo e que representa o oposto dessa distância aqui. E com essa equação aqui, o vértice da parábola é o ponto y0, z0, né? Justamente isso que está aqui sendo subtraído das variáveis, porque
tem justamente uma translação aqui para o ponto Y0, Z0, o vértice. O foco tem a mesma abscissa, Y0, do que o vértice, ó, a mesma abscissa, e a ordenada do foco é Z0 mais P sobre 2. Então, quando o P é positivo, o foco está para cima do vértice, quando o P é negativo, o foco está para baixo do vértice. E aqui é sempre mais P sobre 2, porque quando ela tem essa situação, o P é negativo, então Z0 mais P sobre 2 justamente vai dar alguma coisa menor, por isso que o foco vai estar para baixo do vértice. Tá? Então, com isso a gente relembra a parábola. A diretriz é a reta de equação z igual a uma constante, que é justamente Z0 menos P sobre 2, né? Então, aqui tem a ordenada Z0 desse ponto do vértice, Z0 mais P sobre 2 é o foco, Z0 menos P sobre 2 é a constante que define a reta horizontal aqui, que é a diretriz. Tá? Bem, então agora é só a gente ver, voltando para o exercício, que aquela equação nas variáveis y e z pode ser colocada nesse formato aqui. Tá? Então, vamos lá. A equação da interseção daquela quádrica, né, do paraboloide hiperbólico, a cela, com o plano x igual a k, fica isso aqui, né, já fazendo a interseção com x igual a k, e agora olhando para isso aqui, só nas duas variáveis mesmo, entre y e z, e olhando no plano yz, então isso aqui é uma parábola, só que a gente vai estudar agora essa parábola do ponto de vista da geometria analítica, obtendo o foco e o vértice. Tá? Então, note que essa equação pode ser reescrita da seguinte maneira, né? Eu posso, por exemplo, jogar essa expressão para o primeiro membro, o z para o segundo membro, então fica isso daqui, daí a gente multiplica pelo b quadrado, nós temos essa expressão aqui, tá? Ou posso, equivalentemente, jogar essa expressão aqui junto com o z no primeiro membro e depois passar o menos b quadrado multiplicando, que é isso que está aqui. Então, daqui, ó, nós temos a equação exatamente no formato como a gente acabou de relembrar da equação da parábola transladada. Note que o y0 aqui é zero, né? Não está subtraindo nada aqui do y. O z0 é k ao quadrado sobre a quadrado. E o p é menos b quadrado sobre 2, porque esse número que multiplica aqui, como a gente viu, é 2p. Né? Voltando um pouquinho aqui na equação, ó, 2p é o número que multiplica z menos z0. Então, o P é metade disso aqui. Com isso, a gente tem, então, o vértice, que é o ponto y0 e z0, ou seja, 0 e k quadrado sobre a quadrado, e o foco, dado por essa expressão que nós acabamos de ver, que é, então, y0 e ordenada z0 mais p sobre 2, ou seja, fazendo a continha aqui, né, z0 mais p sobre 2, então fazendo essa conta aqui, vai dar essa expressão aqui. Então nós temos aí o vértice e o foco dessa parábola em termos de A, B e K. Tá ok? Agora vamos para um outro exercício. Esse exercício ainda é sobre o paraboloide hiperbólico, a cela. Aqui a equação da cela foi dada dessa maneira, aqui em particular. Né? O exercício anterior foi uma coisa mais geral, uma cela genérica, com A e B genéricos. Aqui nós vamos fixar aqui certos valores para os parâmetros, e a equação dela é isso aqui. Note que essa equação pode ser colocada naquele formato, basta isolar Z. Né? Isolando Z aqui fica 5 oitavos de x quadrado menos 4 oitavos de y quadrado. É exatamente como essa equação aqui, ó. Exatamente como essa equação, ó. Z igual a x quadrado sobre um número positivo menos y quadrado sobre um número positivo. É exatamente isso que a gente tem isolando Z aqui. 5 oitavos de x quadrado menos 4 oitavos de y quadrado, que pode ser colocada naquela forma. O que nós queremos agora são as interseções com os planos y igual a k, que agora são parábolas, note que agora são parábolas com a concavidade voltada para cima, né? São parábolas voltadas para cima. E o que nós queremos agora é o seguinte, para que valores de k, o foco dessas parábolas estão acima do eixo x. Então aqui,
quando o y é igual a k, nós temos uma parábola nas variáveis x e z. Então, aqui está o plano x e z representado, e as parábolas no plano x e z, né, fixando o y igual a uma constante k. E o que nós queremos agora é determinar para quais valores de k essas parábolas foco acima do eixo x. Então, note que aqui, ó, o eixo x está aqui, ó, onde o z vale 0, né? Aqui está o eixo x, né? Aqui, assim, vai estar o eixo x. E nós queremos saber quando que o foco da parábola está acima. Porque note uma coisa, à medida que o k aumenta, esse y igual a k, esse plano y igual a k, com k aumentando, a gente vai deslocando o plano para cá, ó. E à medida que a gente vai deslocando, essa parábola vai descendo, ela vai descendo. Isso significa que o foco também vai descendo. Então, o que a gente quer saber é até que valor de k o foco está acima do eixo x. Então, vamos analisar esse exercício aqui. Então, de novo, né? A equação dela é isso aqui. Vamos agora colocar, para determinar o foco, fazer como no exercício anterior, colocar essa equação naquele formato, né? Vamos colocar a equação naquele formato. Já substituindo o y por k, ficou uma equação nas variáveis x e z. Então, aqui nós temos o plano xz. E essa parábola que está desenhada aqui corresponde a k igual a 0, tá? Esse 0 aqui é justamente o valor de k que dá essa parábola. Então, quando a gente põe k igual a 0 aqui, fica z igual a 5/8 de x². É essa parábola que está aqui, tá? Mas vamos fazer o estudo agora mais geral em termos de um k genérico, tá? Então, note que dá para escrever isso daqui dessa maneira, né? Simplesmente joga o 4k² e o 8z para o segundo membro, né? Passa o 5 dividindo e nós temos essa fórmula aqui, que também está naquele formato de parábola transladada, né? Então, aqui o x0, que é a abscissa do vértice, é 0. O z0 é menos k² sobre 2, né? Porque é z menos z0. Então, o z0 é menos k² sobre 2. Então, aqui a gente já tem o vértice, né? x0, z0. E o p é metade desse valor aqui, né? Porque isso aqui é 2p, então o p é metade desse valor, que é 4/5. Com isso, a gente determina o foco, né? O vértice já está aqui, né? Que é x0 e z0. Então, o vértice tem coordenadas 0 e menos k² sobre 2. Note uma coisa, que para qualquer valor de k, o vértice está sempre ou aqui no eixo ou abaixo do eixo horizontal, né? Porque a ordenada do vértice, a ordenada z0 do vértice, nunca vai ser positiva estritamente, sempre vai ser estritamente negativa. Então, qualquer que seja o valor de k, esta parábola o vértice da parábola vai estar sempre abaixo ou no eixo x aqui. Ele vai descer. Esse aqui é o mais alto possível. É o vértice mais alto, tá? Então, fazendo a conta aqui das coordenadas do foco, então a abscissa vai ser x igual a 0 e a ordenada vai ser o z igual a essa expressão aqui, né? Porque é o z0 mais p sobre 2. Então, é isso aqui. E o que a gente quer saber é quando que isso aqui vai estar acima do eixo x. Ou seja, quando que essa expressão é positiva, tá? Bem, essa expressão aqui vai ser positiva quando k estiver entre menos 2 sobre a raiz de 5 e 2 sobre a raiz de 5. É só fazer a continha, né? Impor que isso aqui é positivo. Para isso aqui ser positivo, o k² sobre 2 tem que ser menor que 2/5. E isso se dá justamente quando k está entre menos 2 sobre a raiz de 5 e mais 2 sobre a raiz de 5. Agora a gente vai mostrar aqui alguns outros valores de k e a parábola correspondente. Então aqui, por exemplo, o valor de k é 0,65 aproximadamente, o foco ainda está acima do eixo, né? Aqui o valor de k aumentou um pouquinho, que é justamente um valor, esse é um arredondamento desse valor aqui, 2 sobre a raiz de 5, e o foco está exatamente no eixo x, na origem.
e um K maior do que 2 sobre raiz de 5, por exemplo, 1,09 aqui aproximadamente, aí o foco já está abaixo. Então, o exercício pedia os valores de K para os quais o foco está acima do eixo X, ou no eixo X. Né? No eixo X é para o K quando essa expressão vale 0. Né? E quando essa expressão aqui é estritamente positiva, está acima do eixo X. Tá? Então, quando K é igual a 2 sobre a raiz de 5, essa conta dá 0. E daí o foco está bem no eixo X, na origem. Quando K está nesse intervalo estrito aqui, entre menos 2 sobre a raiz de 5 e 2 sobre a raiz de 5, o foco está acima. Tá ok? Então, ali fechou o segundo exercício. Vamos agora ver um terceiro exercício que ainda envolve a célula e agora interseção com planos horizontais, com os planos horizontais. Tá? Então, vamos considerar uma célula genérica, né, de equação z igual a x² sobre a quadrado, menos y² sobre b quadrado, uma célula genérica, e os planos z igual a k. A gente já tinha visto lá em quádricas, né, nas propriedades genéricas de quádricas, que as interseções são hipérboles, aqui a gente está enxergando uma hipérbole, e o que nós queremos ver agora é o seguinte, que todas essas hipérboles, né, qualquer que seja o nível que você faça z igual a k, a hipérbole vai ter sempre a mesma assíntota. A mesma assíntota vai ser a assíntota de todas as hipérboles. Então, aqui vamos ver mais algumas. Ó. Aqui, quando k igual a zero, a hipérbole fica degenerada num par de retas, e esse par de retas consiste justamente das assíntotas de todas as hipérboles. Então, aqui são hipérboles, interseções com planos, aqui a interseção com o plano z igual a zero, que são duas retas, e essas retas a gente vai ver que são justamente as assíntotas das outras hipérboles. E se a gente subir um pouquinho, a gente vai ver uma hipérbole agora com os focos na horizontal. Antes, os focos estavam, olha, na vertical, no eixo vertical, y. Agora, quando subiu e passou desse ponto aqui, os focos passam a estar aqui no eixo X, no eixo horizontal. Tá? Então, vamos ver que, de fato, essas duas retas aqui são assíntotas comuns a todas as hipérboles. Esse é o exercício. Então, vamos considerar a equação da hipérbole, né? Considerando K positivo. Então, considerando K positivo, nós temos essa equação aqui, né? Voltando aqui, ó, é essa equação aqui com Z igual a K e K positivo. Então, ficou isso aqui. Bem, podemos escrever essa equação na forma canônica de hipérbole, basta dividir tudo por K, né? Passando o K dividindo aqui, ó, nós temos essa expressão. Note que raiz de K ao quadrado é o K, que veio desse K aqui que passou dividindo. Então, aqui nós estamos com a hipérbole na forma canônica. Bem, com a hipérbole na forma canônica, nós aprendemos lá no estudo de cônicas que as equações das duas assíntotas, das duas retas que são assíntotas, essas duas equações são da forma y igual a mais ou menos esse número aqui dividido por esse número aqui vezes x. Tá? São essas duas equações. Ó. Y igual a raiz de KB sobre raiz de KA, x. E a outra reta com o sinal de menos. Tá? Então, uma reta vai estar aqui, com o sinal de mais, e a outra vai estar aqui. Tá? Essas duas retas aqui. E note o seguinte, que o raiz de K simplifica, ou seja, não depende do valor de K, não depende do corte que você tomou, o raiz de K simplifica aqui e sobra B sobre AX, ou menos B sobre AX, que é justamente essa interseção aqui, olha, com o Z igual a zero. Quando você faz a interseção com Z igual a zero, o que que dá isso aqui? Fazendo aqui, ó, joga isso aqui para o segundo membro, fica justamente Y, quando você resolve essa equação aqui, ó, fica x² sobre a quadrado igual a y² sobre b². Isso aqui é o mesmo que dizer que y
ao quadrado sobre x quadrado é igual a b quadrado sobre a quadrado, né? Quando você joga isso aqui para o segundo membro e multiplica, ou passa o b multiplicando e passa o x dividindo, você vai ter justamente essa relação aqui, tá? Essa relação aqui. Aqui a gente tem mais uma hipérbole com as mesmas assíntotas. E aqui uma outra. Só que agora essa aqui tem focos no eixo vertical. Isso aqui é o caso quando cai negativo. E quando cai negativo, aquela mesma equação a gente pode multiplicar por menos 1 e escrever desse jeito aqui. É a mesma equação, com K. Só que agora o K negativo. Eu vou escrever dessa maneira porque aqui vai ficar menos K e agora menos K é positivo. E menos K é positivo, eu vou dividir por menos K para ficar 1 aqui e ficar na forma canônica também. Só que agora o K é negativo, então o menos K é justamente o valor absoluto de K, que a gente vai passar dividindo, que está aqui, ó. Valor absoluto de K, a raiz quadrada, porque aqui está tudo isso elevado ao quadrado, que daí vai ficar justamente o valor absoluto de K, que é o menos K que passou dividindo. Então aqui, de novo, a gente tem uma equação na forma canônica, só que agora os focos estão na vertical, porque justamente aonde acompanha aqui a expressão quadrática, a parte positiva. E, portanto, as assíntotas são, de novo, aqui o termo que acompanha y dividido pelo termo que acompanha x, é o elemento que vai definir o coeficiente angular da reta, né? E aqui estão as duas retas, as mesmas retas, tá? Então, as mesmas assíntotas para todas as hipérboles. Então, com isso, a gente fecha o exercício. E agora, para finalizar, um exercício que eu coloco aqui como um desafio, porque é um exercício bem mais elaborado, é um exercício mais difícil. Inclusive, esse exercício, ele envolve conceitos de cálculo 1. Então, para quem já viu o cálculo 1, ok, vai poder lembrar e usar os conceitos de cálculo 1 nesse exercício. E quem não viu o cálculo 1 ainda, vai ficar com algumas lacunas. Algumas coisas na discussão do exercício não vão ficar claras, porque dependem de conceitos de cálculo 1, mas aí eu recomendo que vocês voltem nesse exercício quando já tiverem visto esses conceitos de cálculo 1, tá ok? Mas vamos discutir, pelo menos a ideia, mesmo que quem não viu o cálculo 1 fique com algumas lacunas, com algumas coisas, pelo menos a gente vai discutir a ideia e vocês vão ver quanta matemática está envolvida por trás desse exercício. E qual que é a questão aqui? Tem aqui o hiperboloide de uma folha, a equação desse hiperboloide aqui, genérica, é algo assim, e eu escolhi A, B e C igual a 1, tá? A, B e C tudo igual a 1. Então ficou esse hiperboloide aqui, tá? É o hiperboloide de uma folha, é essa mesma aqui, só que com A, B e C particulares para facilitar um pouco as nossas contas. O exercício, ele é bem interessante, porque ele pede para provar que qualquer que seja o ponto que você pegue nessa superfície aqui, em qualquer ponto dela, vão passar duas retas inteiramente contidas nessa superfície H. Eu vou chamar de H, esse hiperboloide, essa superfície, e apesar dela ter esse aspecto todo curvo, por qualquer ponto dela você consegue provar que existem duas retas inteiramente contidas na superfície. Então, é um exercício que ele é um pouco mais elaborado, está aqui como um desafio mesmo, e também eu acho interessante desse aspecto de ter uma superfície toda curva, mas que contém retas, infinitas retas. Tá? Então, vamos discutir pelo menos as ideias do exercício. Como eu falei, depende de alguns conceitos de cálculo também, e a ideia é que a gente discuta aqui de um modo não tão aprofundado, e vocês depois podem, com mais calma, preencher as lacunas que ficarem na discussão de agora. Tá ok? Aqui, só para ilustrar, alguma coisa que já tinha sido visto lá nas quádricas, né, nas propriedades de quádricas, quando você cruza com um plano vertical, a gente tem aqui essas hipérboles, né? Então, um plano vertical da forma x igual a k, você tem essa equação, que é uma hipérbole nas variáveis y e z, por exemplo, né? E dependendo do valor de k, essa hipérbole vai se deslocando. O que acontece aqui é o seguinte, que quando k é zero, não, quando k é a, voltando aqui, ó, quando k é igual a A, essa expressão vale zero.
Quando k igual a A ou menos A, essa expressão vale zero. E daí ficou isso aqui. Isso aqui é um conjunto de duas retas. Essa equação aqui, nas variáveis y e z, no plano YZ, define essas duas retas aqui, que a gente está enxergando aqui, as duas retas. Ou seja, a interseção do hiperboloide com esse plano dá esse par de retas. Então, aqui a gente já tinha visto, nos slides de quádricas, que tem duas retas contidas no hiperboloide. Mas agora a gente vai ver um exercício um pouco mais elaborado, que em qualquer ponto do hiperboloide, nesse ponto aqui, por exemplo, passam duas retas inteiramente contidas no hiperboloide. Nesse outro ponto aqui em cima, passam duas retas inteiramente contidas no hiperboloide. É isso que a gente vai ver agora, tá? Bem, então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Só voltando aqui, ó. P0 é o nome que eu dei a um ponto genérico do hiperboloide H. X0, Y0 e Z0 é um ponto do hiperboloide H. Eu chamei de P0. E, obviamente, já que esse ponto está em H, as suas componentes satisfazem essa equação aqui, ó. Nós vamos usar essa relação. X0 ao quadrado mais Y0 ao quadrado menos Z0 ao quadrado igual a 1. Isso nós vamos usar daqui a pouco. Então, esse ponto P0 aqui é o ponto do hiperboloide. Para a gente ver que tem uma reta inteiramente contida no hiperboloide, uma reta pode ser equacionada dessa forma aqui, né? Dessa forma. P0 mais um múltiplo de um vetor V. V é o vetor que eu chamei aqui de alfa, beta e gama, um vetor do R3. E P0 mais lambda V, onde lambda varia nos reais, isso aqui descreve uma reta, né? O P0 está fixado, o V está fixado. Se a gente variar o lambda, isso aqui descreve uma reta que passa por P0 e tem a direção do vetor V, né? Se a gente fizer o lambda variar nos reais, esses pontos aqui vão descrever uma reta que passa por P0 e tem a direção do vetor V, paralela com o vetor V. Tá? Então, o que a gente quer aqui? Fixado esse ponto P0 no hiperboloide, a gente quer mostrar que existe um vetor V satisfazendo esta condição aqui. Então, o objetivo aqui é encontrar alfa, beta e gama, ou encontrar explicitamente, ou provar a existência, né? O exercício pede para provar que existe uma reta, um par de retas contidas no hiperboloide. Então, a gente tem que provar a existência de, na verdade, dois vetores, né, dessa forma. Dois vetores dessa forma, satisfazendo essa relação. Então, a gente vai achar um certo V1 e um certo V2, né? Um alfa 1, beta 1, gama 1, um alfa 2, beta 2, gama 2, alguma coisa desse tipo que a gente vai ter que encontrar. Tá? Então, vamos fazer a conta. Vamos fazer a conta do que significaria esse ponto aqui, P0 mais lambda V, pertencer a H. Quais são as componentes, as coordenadas de P0 mais lambda V? P0 é o ponto X0, Y0, Z0. Lambda V é lambda alfa, lambda beta, lambda gama. Então, esse ponto aqui é o ponto que tem essas componentes aqui, ó. X0 mais lambda alfa, Y0 mais lambda beta e Z0 mais lambda gama. E esse ponto estar no hiperboloide H significa a equação ser satisfeita, ou seja, significa essa expressão aqui resultar 1. Então, é esse o objetivo, é achar alfa, beta e gama, de modo que essa expressão aqui dê sempre igual a 1, qualquer que seja o lambda pertencente a R. Isso vai significar que qualquer que seja o lambda pertencente a R, esse ponto aqui, que é um ponto da reta, vai estar no hiperboloide. E daí a reta inteira vai estar no hiperboloide. Tá? Então é um exercício realmente bem elaborado, é um exercício mais complicado mesmo. Então vamos só desenvolver isso daqui, a gente vai querer verificar que isso vai ser igual a 1, né? Vai ter que encontrar ou provar a existência de alfa, beta e gama, para que isso seja constante igual a 1, independentemente do lambda. Então vamos desenvolver essa expressão aqui, para enxergar um pouquinho melhor essa expressão. Então, aqui desenvolvendo esses quadrados, né, quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, etc. Desenvolvendo aqui, 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 a gente vai poder reescrever essa expressão da seguinte maneira. Como um certo
A lambda ao quadrado, mais um certo B lambda, mais um certo C, que não depende de lambda. O C que não depende de lambda, a gente está enxergando aqui, né? Ó, é esse x quadrado, y quadrado e o z quadrado vão compor o C. A expressão que depende de lambda vai ser quando você efetua duas vezes aqui o x0 pelo lambda alfa, duas vezes o y0 pelo lambda beta, etc. Vai aparecer a expressão que envolve o lambda. E aqui o lambda ao quadrado, alfa ao quadrado, lambda ao quadrado, beta ao quadrado e lambda ao quadrado, gama ao quadrado vai ser a expressão que vai aparecer aqui no A lambda ao quadrado. Precisamente, a gente tem isso aqui. O A é essa expressão, alfa ao quadrado mais beta ao quadrado menos gama ao quadrado, né? Porque quando você desenvolve isso daqui, o coeficiente de lambda ao quadrado aqui vai ser justamente, né, alfa ao quadrado mais beta ao quadrado menos gama ao quadrado. Esse B, que é o coeficiente de lambda, é duas vezes x0 alfa mais duas vezes y0 beta mais menos duas vezes z0 gama, né? Essa expressão aqui é justamente o que vai aparecer multiplicando lambda quando você desenvolve. E, finalmente, o C, que não depende de lambda, veio do resto que sobrou aqui da conta. x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado menos z0 ao quadrado. Tá? Então, esse ponto genérico da reta aqui, substituído no primeiro membro da equação do hiperboloide, dá essa expressão com esses valores aqui de A, B e C. Note uma coisa, como o P0 é um ponto do hiperboloide, essa expressão aqui a gente já tinha visto que ia usar, né? x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado menos z0 ao quadrado é igual a 1. Tá? Então, essa relação aqui nós já temos. Ora, como nós queremos provar que esse ponto está em H, qualquer que seja lambda, e o C já vale 1, então o objetivo vai ser encontrar alfa, beta e gama, ou seja, encontrar o vetor V, que vai dar a direção da reta, alfa, beta e gama, de tal modo que esse A, essa expressão aqui se anule, e essa outra expressão do B aqui também se anule. Então o objetivo vai ser encontrar alfa, beta e gama, tal que essa expressão é igual a zero, e essa expressão aqui também é igual a zero. Bem, e aqui é um raciocínio que vai facilitar um pouco as contas, é perceber o seguinte, que como aqui o que define a reta é o ponto P0 e a direção do vetor V, mas não necessariamente o tamanho do vetor V, nem o sentido dele importa para definir a reta, se esse V tem tamanho 1, se ele tem tamanho 10, ou se ele tem tamanho raiz de 2, isso não importa. O tamanho de V não importa. Então aqui, por uma questão de conveniência e de simplificar um pouco a notação e o exercício, que já é bem complicado, a gente vai pensar que esse V aqui vai ter um tamanho específico, talvez raiz de 2 vai ser o tamanho dele, tá? Que é justamente essa condição, ó. Alfa ao quadrado mais beta ao quadrado mais gama ao quadrado igual a 2, significa que a raiz quadrada disso é raiz de 2, ou seja, o tamanho desse vetor, a norma desse vetor é raiz de 2. Por que a raiz de 2? Só por uma questão de conveniência para facilitar um pouco as contas. Eu poderia escolher um vetor unitário, um vetor de tamanho 10, um vetor de tamanho genérico, mas o raiz de 2 aqui, para o tamanho dele, vai ser conveniente para facilitar as contas. Bem, então aqui é essa imposição do tamanho, essa segunda equação é o A igual a zero, que a gente está impondo, e essa terceira expressão aqui, essa terceira equação, vem do B igual a zero. Tá? Então, impondo B igual a zero. Então, se a gente achar alfa, beta e gama cumprindo isso, o A vai ser zero, o B vai ser zero, esse C aqui já é sempre 1, né? Porque não depende de lambda, e daí essa expressão aqui vai ser igual a 1, e, portanto, esse ponto aqui, genérico da reta, vai satisfazer a equação do hiperboloide. Independentemente do valor de lambda, esse ponto vai cumprir. Então, basta encontrar alfa, beta e gama, tal que isso seja zero e isso seja zero. E aqui é a condição que a gente discutiu do tamanho do vetor, que não importa muito, mas por conveniência vamos colocá-lo como sendo raiz de 2. Bem, então é o seguinte, aqui, de fato, a conta que vai aparecer mais importante aqui vai ser essa que vai envolver o x0 alfa mais o y0 beta. Essa conta aqui do x0 alfa mais o y0 beta, que a gente vai fazer com que fique igual a z0 gama.
E olhando para essa equação do meio, alfa ao quadrado mais beta ao quadrado igual a gama ao quadrado, que é a equação do meio, alfa ao quadrado mais beta ao quadrado igual a gama ao quadrado, se a gente escolher gama igual a 1, isso aqui fica alfa ao quadrado mais beta ao quadrado igual a 1. Se a gente escolher gama igual a menos 1, também fica alfa ao quadrado mais beta ao quadrado igual a 1. Ora, e lidar com essa equação alfa ao quadrado mais beta ao quadrado igual a 1 é razoavelmente simples, porque aí a gente tem a informação de que o alfa e beta estão numa circunferência de centro na origem em raio 1, e que podem ser expressos da forma cosseno de um t, seno de um t. Ou seja, a gente vai raciocinar desse modo, tá? Então, nós vamos tomar gama igual a 1, caso o Z0 seja positivo. Aqui também, porque essa escolha do gama, nesse caso, justamente para que quando a gente fizer o produto de gama por Z0, que é esse produto que aparece aqui, dê sempre um resultado maior ou igual a 0. E caso o Z0 seja negativo, nós vamos escolher gama igual a menos 1. Então, note o seguinte, que sempre o produto de gama por Z0, seja nesse caso aqui, o produto vai dar maior ou igual a 0. Tá? Então, com essa escolha de gama, 1 ou menos 1, note que aqui nós vamos ter a equação do meio aqui, alfa ao quadrado mais beta ao quadrado igual a 1. Então, se a gente conseguir um alfa e um beta na circunferência de centro na origem e raio 1, nós teremos o nosso vetor V. E a gente vai ver que consegue dois valores para alfa e beta, dando origem a dois vetores V que vão dar duas das duas retas que a gente quer provar, que passam pelo ponto P0 e estão no hiperboloide H. Tá? Bem, então agora aqui que vai entrar a parte de cálculo. Né? Nós vamos trabalhar com uma função, a função φ de t igual a x0 cosseno t mais y0 seno t menos z0 gama. Note que essa equação aqui, ela está associada com essa expressão de φ de t, está associada com a terceira equação. Tá vendo aqui, ó? Onde eu enxerguei alfa como cosseno t e beta como seno t. E por que eu pude enxergar dessa maneira? Porque como gama eu tomei igual a 1, a equação do meio diz que alfa ao quadrado mais beta ao quadrado é igual a 1. E cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t é igual a 1. Então, eles cumprem essa condição. Eles são pontos da circunferência unitária. Tá? Então, esta expressão para a função veio da terceira equação, que a gente quer tornar igual a 0. Então, a gente quer achar valores de t de modo que isso dê 0. Aí, para esse valor de t, isso aqui vai ser o nosso alfa, isso aqui vai ser o nosso beta. E o gama já está escolhido. Tá? Pois bem, só para simplificar um pouco as contas, vamos chamar essa expressão aqui, né, o tamanho do x0 e y0 de r, né, ou seja, a raiz quadrada de x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado, vamos chamar de r. Bem, chamando isso aqui de r, x0 sobre r vai... x0 sobre r e y0 sobre r vão ser dois números que vão cumprir o quê? x0 sobre r e y0 sobre r. Eles vão estar na circunferência unitária. Por quê? Porque isso aqui ao quadrado, ó, x0 sobre r elevado ao quadrado e y0 sobre r elevado ao quadrado, quando você soma, vai dar o quê? Note, x0 ao quadrado sobre r ao quadrado fica x0 ao quadrado sobre isso aqui, ó. E y0 ao quadrado sobre r ao quadrado fica y0 ao quadrado sobre essa expressão de dentro da raiz. Ou seja, quando você soma os quadrados disso aqui, você vai ter justamente x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado sobre x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado, ou seja, vai dar 1. Então, quando você pega esse r aqui, coloca aqui e eleva isso ao quadrado, e faz a conta, vai dar 1. Ora, se isso ao quadrado mais isso ao quadrado dá 1, é porque esse ponto e esse ponto, esse número e esse número são coordenadas de um ponto da circunferência unitária. Então, eles são da forma cosseno e seno. Tá? Então, existe um certo T0, tal que isso aqui é cosseno de T0 e isso aqui é seno de T0. Tá? Bem, quanto vale φ de T0?
φ de T0 é o quê? É x0 cosseno de T0 mais y0 seno de T0 menos Z0 gama. Só que cosseno de T0 é x0 sobre R. Né? Seno de T0 é y0 sobre R. Então, fazendo essa conta aqui, né? Fazendo φ de T0, quando você põe aqui cosseno de T0, né? O que é cosseno de T0? É x0 sobre R. Então, aqui ficou x0 vezes x0 sobre R. Ficou x0 ao quadrado sobre R. E aqui, y0 seno. Ficou y0 vezes o seno, que é y0 sobre R. Então, aqui ficou y0 ao quadrado sobre R. Então, ficou o quê? x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado sobre R. Né? Ficou x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado sobre R. E o que é x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado sobre R? É x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado sobre isso aqui. Ou seja, vai dar o próprio R. Tá certo? Então, quando você faz essa conta aqui, você vai encontrar exatamente esse valor, que é o próprio R. Tá? E aqui o menos Z0 gama. Agora, usando essa relação aqui de cima, ó, nós substituímos x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado por 1 mais z0 ao quadrado, tá aqui. Então, nós temos essa expressão para o φ de T0, tá? E essa expressão é sempre maior que zero. Por que essa expressão é sempre maior que zero? Porque, como a gente já tinha visto, ó, gama é 1 ou menos 1, e z0 é um certo número real. Portanto, gama vezes z0, ou vai ser o próprio Z0, ou vai ser o oposto de Z0. Ou seja, vai ser o módulo de Z0. Então, isso aqui vai ser o módulo de Z0. E aqui é Z0 ao quadrado mais 1. Então, essa expressão aqui é sempre maior que Z0 ao quadrado. Logo, a raiz é sempre maior que o módulo de Z0. Então, essa diferença aqui é sempre positiva. Tá? Aqui, em cada passagem, vocês notem que dá para detalhar um pouco, fazer as continhas para certificar de cada uma dessas afirmações. E esse é o trabalho que vocês podem fazer daí depois, com calma, conferindo cada continha, cada afirmação dessas. Tá? A ideia aqui é passar a coisa de um modo um pouco mais superficial, para vocês depois complementarem as lacunas, fazendo as contas com calma. Tá? Mas a ideia aqui é que essa expressão é justamente o valor absoluto de Z0, e essa expressão é maior, estritamente, do que isso. Bem, agora, uma outra propriedade aqui trigonométrica é o seguinte: quando você calcula, por exemplo, seno de T0 mais π sobre 2, né? Quando a gente vai calcular φ de T0 mais π sobre 2, eu vou precisar do seno desse valor. O que é seno de T0 mais π sobre 2? Seno de T0, cosseno de π sobre 2, que se anula, mais seno de π sobre 2, que é 1 cosseno de T0. Ou seja, o seno disso aqui ficou o cosseno de T0. Então, quando você for calcular φ de T0 mais π sobre 2, aqui vai ficar cosseno de T0, que é o quê? x0 sobre R. Então, aqui vai ficar y0, x0 sobre R. E esse aqui, quando você for calcular cosseno de T0 mais π sobre 2, essa parte aqui, vai ficar o quê? Cosseno de T0 mais π sobre 2. Vai dar menos o seno de T0, ou seja, vai dar menos y0 sobre R. Então, aqui vai ficar menos x0, y0 sobre R, e aqui mais y0, x0 sobre R. Se anula essa expressão, sobrou só o menos z0 gama. Da mesma forma, né, usando as propriedades trigonométricas, a gente vê que φ de T0 menos π sobre 2, também essa parte aqui vai se anular e vai sobrar só isso aqui. E isso é menor ou igual a zero. Tá? Por quê? Porque Z0 gama, o gama foi escolhido de modo que gama vezes Z0 seja sempre maior ou igual a zero. Então, o oposto é menor ou igual a zero. E aqui é que entra um teorema do cálculo 1, que é o chamado teorema do valor intermediário. Né? Como a função φ é uma função contínua, e ela avaliada nesse ponto aqui, ó, nesse número aqui, ela é menor ou igual a zero. E avaliada no T0, tá aqui, ó, avaliada no T0 é positiva. Então, no T0 ela é positiva e nesse aqui ela é negativa, ou menor ou igual a zero. Então, em algum T barra entre esses dois valores, ela vai se anular. E a mesma coisa com um T0 mais π sobre 2.
no T0 mais π sobre 2, ela é menor ou igual a zero, no T0 ela é maior que zero, então entre T0 e T0 mais π sobre 2, ela vai se anular também, porque aqui ela é positiva e nesse ponto aqui ela é menor ou igual a zero. Então aqui entre esses dois ela vai se anular num certo T que eu chamei de T chapéu. E é isso basicamente o que conclui o nosso exercício. Por quê? Nesse T barra, se a gente chama alfa, cosseno de T barra, beta, o seno de T barra, e pega o gama, de acordo com o que a gente já viu, esse vetor V barra vai cumprir tudo isso aqui. E, portanto, para essa direção V barra, esses pontos dessa reta estarão no hiperboloide H. E a mesma coisa com o V chapéu. Tá? Então, isso resolve o exercício. De fato, aqui tem muita informação, tem muito conceito, conceito de geometria, conceito de cálculo 1. Então, esse é um exercício bem elaborado e, certamente, para ficar entendido cada passo, cada detalhe desse exercício, vocês vão ter que fazer outras contas, né? Conferir algumas etapas aqui, preencher as lacunas que ficaram. Tá ok? Então, é isso, pessoal. Bom estudo.